Saudações, meus queridos. Mais um ano eleitoral e algumas reflexões se tornam necessárias. A catarse dos vilões. O espelho de uma sociedade sedenta por heróis e cúmplices. Esse é o tema do canal Visível de hoje. O que se explica os políticos radicais de direita estarem ainda com tanta força, com tanto apoio? Porque, pessoal, o fenômeno do bolsonarismo, ele ainda assombra. Alguns estão disfarçados ou preferem se distanciar propriamente do termo. Mas se você vê o modus operandi, as ideologias, elas perpetuam ali o mesmo terreno. E a gente vive em um terreno em que a política se tornou palco da catarse coletiva. Um imenso teatro psicológico onde os vilões que alcançam o poder são, na verdade, reflexos nas frustrações. São os desejos reprimidos e pulsões inconscientes da própria sociedade. Essa é a catarse dos vilões. A necessidade de expurgar o mal interno projetando na figura de um líder que o encarne. Do ponto de vista psicológico, o eleitorado não escolhe apenas com a razão. Ele escolhe através do arquétipo. O Yang, princípio ativo, dominador, agressivo, é frequentemente idolatrado em tempos de caos, quando o medo e a impotência dominam o coletivo. Nesses momentos, o povo ele busca o salvador da pátria. Aquele que não teme, fala o que pensa, mas quem às vezes se deposita essas características é apenas a sombra da fraqueza coletiva, uma tentativa de compensar o reprimido. Então perceba, o terreno que surge, por exemplo, o bolsonarismo, ele é plantado através de manobras políticas que intoxicaram a sociedade, criando frustrações e desilusão com o sistema. E assim ocorre a manipulação de parcela da população que passa a se identificar com aqueles que o oprimiam. É o fenômeno que Nietzsche chamaria de ressentimento transfigurado e moral. É o oprimido, pela incapacidade de mudar sua realidade, inconformado, ele cria uma moralidade que o condena tudo o que ele não pode ter. Porém, ele usa o discurso fascista do político para criar uma superioridade moral que o blinda. Ou seja, ele age atacando quem é oposto ao seu candidato, buscando impedir qualquer avanço daquele grupo. Se eu não consigo, o que quero, eu não permito que ninguém também consiga. Nietzsche, ele já denunciava esse mecanismo quando ele dizia que o homem, impotente diante da dor, prefere adorar o poder a enfrentá-lo. E é assim que o povo, esgotado pelo neoliberalismo, pela alienação, acaba escolhendo os líderes autoritários. É o fato de que a direita sempre surfou na onda de encontrar o inimigo e buscar nos preconceitos da sociedade, na alienação, na manipulação, criar o aproveitador. Mas o bolsonarismo ele foi muito além. Ele fez o palanque, o tabuleiro mais sujo, infectando o país através de todas as manobras, usando a religião, a moralidade, o patriotismo. Ele subverteu as leis. E aí que surge o socialismo. Não como um dogma, mas como uma psicanálise da civilização. Porque o socialismo ele entende que o homem não é apenas indivíduo, ele é tecido coletivo. Entende que não há força verdadeira no Yang sem o equilíbrio do Yin, sem o corpo social. Enquanto o capitalismo alimenta o Yang desequilibrado, o ego, o consumo, o eu mereço, o eu venci sozinho, o socialismo propõe um encontro com o outro. Nietzsche ele tem uma frase quase certeira. O homem é algo que deve ser superado. Eu acredito hoje que para ela ser certeira, o correto é dizer que devemos superar não é o homem em si, e sim a forma de humanidade deformada pelo lucro, onde o sofrimento ele vira espetáculo e oportunidade. Essa dinâmica que a esquerda precisa ter compreensão. Não basta a disputa pelo voto, é preciso aquinoar as dores e ser atuante nas mídias. É criar lideranças que saibam se comunicar com a sociedade. É preciso escancarar que não se faz política com brutalidade, mas numa construção. Todo político que é bruto é fascista e só entrega corrupção e ruptura das garantias constitucionais. Isso é um fato. A política é, nesse sentido, um novo campo da psicologia de massas. E cada eleição é uma sessão de terapia social e cada voto uma confissão do seu inconsciente. E enquanto essas feridas forem exploradas pela mídia, criando os medos que devem ser sentidos em nome do povo, continuaremos presos a um ciclo infinito e inseguro desse fenômeno.
E por que peço que essa esquerda seja participativa, interativa com a sociedade? Fechando o entendimento a essa didática, para equilibrar o yin com o yang, superando o homem que teme para que o homem que age, para aquele que sente e supere essa fragilidade de não perceber o vilão fantasiado de mito, que usa a religião para o mal, que fala de patriotismo, mas pratica política que faz o Brasil cada vez mais refém, por exemplo, do estrangeiro. Para que finalmente a gente que consiga uma sociedade, ela adquira o reconhecimento de classe, que a classe trabalhadora entende que ela vende sua mão de obra, que não é ele quem precisa tão somente assim, de maneira simples, o emprego, mas que criaram a dinâmica para que ele seja refém do seu emprego. Sem exploração da mão de obra, como que viveria a burguesia? Então, meus queridos, a gente precisa, como eu já falei em outros vídeos, calar algumas vozes que nos anulam enquanto classe trabalhadora, que agem em defesa dos interesses capitalistas, dos interesses da burguesia. Eu peço que, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço.